Agradeço desde já a sua presença. Eu gostava de perceber como se, perante estes dados que são dramáticos e não são novos, já acontecem já há várias semanas, como é que os portugueses continuam a desvalorizar aquilo que todos nós vemos? Há alguma explicação para isso? Olá, muito boa noite. Antes de mais nada, a resposta é que, na verdade, existe uma explicação e, aliás, a explicação já foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e foi designada de fadiga pandémica. A fadiga pandémica é um conceito que tem vindo a ser reconhecido durante esta pandemia da Covid-19 e que corresponde, no fundo, a um estado mental de fadiga, cansaço, exaustão relativamente ao tema da pandemia, uma vez que se trata de um tema que é prolongado no tempo, em termos da forma como é abordado, e também que não tem um fio à vista e que não tem um controle do ponto de vista da população sobre o tema. Portanto, e esta fadiga pandémica resulta, na realidade, num distanciamento, num alheamento relativamente aos acontecimentos e, nomeadamente, em relação à própria informação. Portanto, embora a informação seja fornecida, os membros da população, à medida que desenvolvem este conceito de fadiga pandémica, começam a desenvolver um afastamento e um alinhamento relativamente à informação, e embora a informação pareça relativamente clara no sentido da gravidade que representa neste momento, vemos pessoas a incumprir. Mas eu acho que aqui é importante reconhecer que a forma como a informação é veiculada também é relevante, não é? Porque há fatores relacionados com as próprias medidas do confinamento e com a forma como tem sido comunicada a pandemia que podem contribuir ou mitigar a questão da fadiga pandémica. Isso significa que era necessário uma comunicação mais direcionada, é isso? Eu não diria direcionada, porque a comunicação neste momento está bastante direcionada e é direcionada ao facto de, neste momento, os hospitais estarem em ruptura e, portanto, a população, para permitir aos serviços de saúde respirar e ter a possibilidade de tratar mais doentes Covid e não Covid, o número de casos tem que baixar. Portanto, isto é bastante claro. O problema não é esta mensagem explícita, são as mensagens implícitas que algumas medidas podem transmitir e as mensagens implícitas de contradição que algumas informações transmitem. Por exemplo, eu ainda hoje ouvi aqui mesmo na SIC uma reportagem em que no mesmo dia ou em dias sucessivos uma administração hospitalar disse que o hospital estava em estado de pré-catástrofe e no dia seguinte estava longíssimo de estar num estado de pré-catástrofe. Portanto, como calculam, esta informação contraditória sucessivamente transmitida vai causar nas pessoas uma sensação de desconfiança relativamente à própria informação que é transmitida e, portanto, contribuir para esse distanciamento da informação e para essa descredibilização da informação. Agora, mas todos nós olhamos para essa informação da mesma maneira, ou seja, os jovens, por exemplo, absorvem exatamente o mesmo tipo de sinais que os mais velhos? Não, na verdade cada um de nós absorve a informação de acordo com a nossa experiência pessoal. Agora a questão que se coloca aqui é que enquanto que, e as pessoas comparam muito o primeiro confinamento e a adesão das pessoas às medidas do primeiro confinamento com este segundo confinamento, mas o que é muito mas há coisas muito diferentes. Primeiro, a duração da pandemia, portanto o facto da pandemia já ir muito mais avançada e portanto é normal que o cansaço e a exaustão e o distanciamento relativamente a ela esteja maior. Também há, de certa maneira, em algumas pessoas, uma desvalorização dos riscos do vírus, porque verificam, ok, eu tenho vivido desta maneira e o vírus não me tem prejudicado diretamente a mim. Mas principalmente existe o seguinte: no primeiro confinamento, no primeiro estado de confinamento, havia uma relativa universalidade das medidas, não é? Uma relativa generalização a toda a população e a todos os setores da sociedade dessa necessidade de confinamento. E o que se passa é que quando temos medidas que são relativamente parciais, e eu não estou a dizer se elas são epidemiologicamente válidas ou inválidas, eu estou aqui do ponto de vista comportamental e do ponto de vista psiquiátrico e psicológico a perceber que impacto é que isso tem. É que quando as medidas são parciais e abrangem diferentes setores da população de diferentes maneiras, dão uma sensação de que o esforço individual de algumas pessoas não vai estar diretamente relacionado com os resultados. Ou seja, enquanto que na primeira pandemia nós pensávamos, ok, eu estou a fazer este esforço todo, eu estou-me a sacrificar, mas toda a gente se está a sacrificar e por esta via vamos obter um resultado, vamos conseguir baixar os números da pandemia. Neste momento as pessoas poderão pensar, ok, eu estou-me a sacrificar, mas os outros não estão e as pessoas estão na rua e, portanto, o meu esforço pessoal, nomeadamente até económico, do meu negócio, o que quer que seja, não vai resultar numa baixa de números da pandemia e, portanto, para que é que eu me estou a esforçar? E isso pode diminuir a adesão às medidas do confinamento.
E de alguma maneira estamos preparados psicologicamente para um novo confinamento? Falou-se muito no primeiro confinamento, em março, abril, sobre o estado de saúde dos portugueses e a sua resiliência perante esta adversidade. Estaremos preparados para esta segunda ida para casa? Eu acho que essa pergunta é relevante e é importante que se faça essa pergunta dessa maneira, ou seja, será que os portugueses que foram tão resilientes na primeira vaga poderão ser uma segunda? Eu creio que sim, embora cá está, não depende só dos portugueses. Eu quero dizer com isto que, claro que isto não invalida uma mensagem muito clara, é que neste momento o estado da pandemia é de extrema gravidade, os serviços de saúde estão em ruptura, é preciso que todos nós façamos um esforço individual, mesmo que nos pareça que o nosso esforço individual não é assim tão relevante, é muito importante que o façamos para reduzir os números da pandemia e permitir que os serviços respirem e permitam tratar as pessoas que ficam doentes. Agora, isso não nos deve fazer esquecer que na primeira vaga e no primeiro confinamento as pessoas foram exemplares na adesão às medidas e, portanto, é importante perceber de que forma é que a forma como as medidas são estruturadas e que são transmitidas, principalmente, portanto, informação não contraditória, informação que seja consensual, que seja, digamos, coerente ao longo do tempo, vai contribuir para que as pessoas se convençam de que o confinamento é necessário. Por outro lado, existem medidas que cada um de nós individualmente pode fazer para melhorar as nossas condições de se manter em confinamento, nomeadamente ainda que confinados, tentar manter algumas rotinas do dia-a-dia, nomeadamente horários de levantar, de vestir, de comer, portanto, rotinas familiares relativamente estáveis, manter, muitas pessoas estarão em teletrabalho, manter uma distância clara, ou melhor, uma separação clara entre o que é a vida laboral e a vida familiar, mesmo dentro da mesma casa, a tentativa de fazer estilos de vida saudáveis, como sendo exercício físico, a exposição à luz solar, a alimentação, enfim, tudo isto já é relativamente conhecido, e por outro lado, também evitar algum tipo de comportamentos de risco, como sendo, por exemplo, eu ouço muito, aliás é uma coisa que passa muito nas redes sociais, a ideia de que as pessoas agora bebendo algum copo de vinho poderão aliviar o seu sofrimento, etc. Mas eu chamo a atenção para que os consumos alcoólicos e de outras substâncias tóxicas durante o confinamento podem agravar os sintomas depressivos e ansiosos, por exemplo, que no cômputo geral vão agravar a saúde mental. Ou seja, isto para dizer o quê? À semelhança do que acontecia no primeiro confinamento, é importante que as pessoas tomem medidas individuais para minorar a sua vivência de stress e, minorando a sua vivência de stress, proteger a sua saúde mental. Não esquecendo, no entanto, que como parte de uma comunidade e, sobretudo, atendendo aos dados atuais sobre o estado da pandemia e dos serviços de saúde, que a pessoa tem que, de facto, ficar em casa e tem que tentar evitar ao máximo a propagação da pandemia, confinando-se. Mas essa resiliência, esse estado de saúde mental depende muito também do fator económico. Será que os que têm mais recursos conseguem superar melhor esta fase? Bom, isso aí é uma pergunta relativamente fácil de responder, na realidade, porque é óbvio que sim, porque os recursos são sempre facilitadores de qualquer situação, ou seja, ter recursos financeiros e económicos vai facilitar a vivência de stress. Aliás, existe um autor neurocientista que eu aprecio muito, que se chama Robert Sapolsky, que diz mesmo que o principal fator de risco para todas as doenças mentais é a pobreza, e isso é um facto, que é o baixo status socioeconómico é fator de risco para as doenças mentais, entre outras coisas, incluindo a própria alimentação, as rotinas de vida, os horários de trabalho, entre outras coisas, pela própria vivência de stress, porque como acabou de dizer muito bem, neste momento quem já está num patamar socioeconómico mais desfavorecido, muito mais provavelmente vai sentir na pele os efeitos negativos socioeconómicos e financeiros na sua própria pessoa e na sua família dos impactos económicos da pandemia. Portanto, claro que é como se de base estamos todos sujeitos a isto, estamos todos sujeitos ao confinamento e à eventual perda da nossa forma de subsistência ou do nosso negócio, mas aqueles que já têm menor condição socioeconómica vão obviamente viver isto com muito mais dificuldade e por isso ter uma vivência de stress muito maior e muito mais prolongada, logo propiciadora de surgimento de doença mental, nomeadamente perturbações de ansiedade, perturbações depressivas e outras perturbações. Gustavo Jesus, obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxe aqui nesta edição da noite. Fique bem. Muito obrigado.